Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao canal. E hoje a gente vai fazer mais um devocional. Esqueci de me apresentar. Pra quem não me conhece, meu nome é Vitória e esse é um canal com foco em Cristo. E a gente está em uma série de fazer 7 dias de devocional, onde eu estou usando esse livro aqui como base. E ele tem um devocional para cada dia do ano. Hoje, como hoje é dia 25 de setembro, a gente vai fazer o devocional desse dia. E o tema é Amigo Fiel. E o versículo escolhido de hoje se encontra, né, em Provérbios, capítulo 18, versículo 24, que diz assim, ó, vou ler para vocês. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado que um irmão. E aqui agora vem a parte da administração do livro, né? Vou ler para vocês. No fim de um dia longo, às vezes tudo que queremos é sentar com uma boa amiga e conversar. Não por simples necessidade de falar, mas por um profundo desejo de ser ouvida. Desejamos compartilhar nossas alegrias, preocupações, frustrações e esperanças com alguém disposto a ouvir. Alguém que prestará atenção a nossas palavras. Alguém que se importe de verdade. Todo mundo precisa de uma amizade assim. É bom ser ouvida. Quando sentimos que isso não acontece, começamos a acreditar que não temos importância. Acreditamos na mentira de que ninguém se importa, mas Deus se importa e nos ouve. Quando ninguém está disponível, Ele está. Ele nos vê e deseja preencher o vazio que existe dentro de nós com a sua presença. E agora vem a parte da oração, que eu vou deixar no vídeo aí pra você fazer junto comigo, tá bom? Que fala assim: Deus, eu sou grata, pois tu és o meu amigo fiel. Tu me conheces pelo nome e estás sempre disposto a ouvir o que está em meu coração. Amém? Gente, agora que eu percebi que eu não orei, que horror! Misericórdia. Tá, não tem problema, vamos orar agora. Feche seus olhos e ore comigo, tá bom? Senhor meu Deus, me perdoe, eu esqueci de orar antes de fazer o devocional. Mas eu quero entregar, Senhor, esse dia, esse devocional, cada pessoa que vai ouvir aqui nas tuas mãos, para que o Senhor possa falar profundamente ao nosso coração, para que a gente possa conhecer mais de Ti ainda. Senhor, se nós temos um amigo fiel e verdadeiro, esse amigo é o Senhor. Não há amigo melhor, mais chegado, mais digno e nobre da nossa amizade que o Senhor. Nos ajuda a enxergar isso todos os dias e fala conosco através de Provérbios 18. Que o Senhor possa trazer uma revelação nova para cada um aqui. É que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, gente, como de costume, né, se vocês estão acompanhando os outros devocional, agora é o momento em que eu vou ler o capítulo 18 de Provérbios inteiro. E eu espero que você faça o mesmo, se você puder, né? Pra gente voltar aqui e a gente conversar um pouco sobre o contexto, o que que tá vindo antes desse versículo-chave de hoje, sobre amigo fiel, tá bom? Então, pega a sua Bíblia, vai ler o capítulo completo e depois volta aqui pra gente fazer um resumão. Então, gente, terminei de ler o capítulo 18 de Provérbios. E como Provérbios ele foi escrito por Salomão, no capítulo 18 a gente tem vários conselhos, né, da sabedoria de Salomão. Ele começa falando aqui que a pessoa que se isola, ela busca satisfazer os seus próprios desejos. E aí ele vai falando sobre a diferença do tolo e da pessoa que tem sabedoria. E aí ele dá outros conselhos ao decorrer do capítulo. Por exemplo, no versículo 10 ele diz: Torre forte é o nome do Senhor. Para ela correrá o justo e estará em alto refúgio. Ou seja, ele está falando que o justo, ele corre para a presença do Senhor. E ele sabe que ali ele tem um refúgio, que ali ele tem um lugar seguro. E se enquadra perfeitamente na questão do amigo fiel, né? Porque a gente conta com aquele amigo que a gente sabe que vai nos ouvir, que vai nos ajudar, que nos ama, sabe? Que está disposto a nos ajudar, a nos ouvir.
E se a gente fizer do Senhor o nosso melhor amigo, a gente só ganha, porque Ele é o melhor mesmo. Não tem outra pessoa que se compare a Ele, não tem. Ele é o nosso melhor amigo e Ele deve ser o nosso melhor amigo. E aqui ele vai dando outros conselhos, ele vai falando sobre algumas características das pessoas, do tolo, da pessoa sabedoria. Olha, por exemplo, no versículo 23 ele fala: o pobre fala com humildade, mas o rico responde com dureza. Então, é um capítulo para a gente meditar com calma, sabe? Porque cada versículo tem uma profundidade, tem uma revelação, tem algo que a gente precisa olhar com calma. Então, é muito difícil a gente só ler o capítulo e sair falando aqui para vocês tudo, porque, gente, cada versículo é uma revelação diferente. Então, medite nesse capítulo aí nos próximos dias, pega a sua Bíblia, estude com calma. Inclusive, eu fiz as minhas anotações aqui também. Ai, cara. Anote, escreva, estude a palavra. E para fechar, no versículo 24, tá um pouquinho diferente de como tá escrito no livro aqui para mim. Aqui na Bíblia, na minha Bíblia, está escrito assim: o homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há um amigo mais chegado do que um irmão. E de fato, né, gente? Se a gente for parar para ver a nossa vida, comparar as coisas, a gente vai ver que às vezes tem pessoas na nossa vida que a gente tem mais intimidade para falar, mais liberdade para conversar, para pedir ajuda, do que aquela pessoa que é o nosso irmão, sabe? Aquela pessoa que é da nossa família. E é lindo, né? Porque se a gente for parar pra analisar, uma pessoa da nossa família, um irmão de sangue, a gente não teve escolha. A gente nasceu assim, Deus ele nos deu esse presente. A gente não teve opção de escolher. Agora, uma amizade é algo que a gente escolhe. E é escolhido também, né? Porque a gente só é amigo daquelas pessoas que se consideram nossa amiga também, né? Ou pelo menos deveria ser assim. Então, é diferente. É diferente. E o convite, né? Que eu acredito que Deus ele faz para nós é que a gente se torne amigos dele, sabe? Que a gente faça dele o nosso melhor amigo, o nosso refúgio, como já foi dito aqui em Provérbios mesmo. Que a gente corra para a presença de Deus, que a gente conte tudo para ele, para que a nossa vida seja uma carta aberta a ele, sabe? Que nos nossos momentos de alegria a gente possa correr para contar para ele, mas nos momentos de dores a gente corra para ele também. E é isso, gente. Que a gente seja grato por essa amizade, por esse amigo fiel que o Senhor nos deu e que a gente permaneça neste lugar. Então, gente, hoje esse foi o devocional. Eu espero que tenha falado um pouco com vocês e que vocês possam ter essa consciência de que nós podemos ser amigos de Deus. E Ele quer isso de nós. E Ele é um amigo fiel, sabe? Ele não muda, Ele permanece o mesmo. E Ele é maravilhoso. Então, faça do Senhor o seu melhor amigo nessa noite. Porque eu falei noite, se é dia aqui pra mim. Mas enfim, se for noite pra você, nessa noite também. É isso, gente. Muito obrigada por ter visto o vídeo até aqui. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, curta o vídeo, comenta aqui se esse vídeo falou alguma coisa com você. E se você acha que alguém precisa ouvir essa mensagem, compartilhe com essa pessoa. Até amanhã, porque amanhã tem mais devocional, tá bom? Tchau, gente.